Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos seguindo aí. Continuar com a resolução de questões aí de direitos humanos. Já fizemos mais de 10 questões. Daqui a pouco saiu o PDF de questões das aulas de português de hoje cedo. Foram muitas questões boas. E em seguida, o PDF de questões dessa aula e da aula anterior. Beleza? Vamos lá. Considere as seguintes disposições dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Artigo 7.5 da Constituição Interamericana dos Direitos Humanos, a famosa CAD, né, pessoal? Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento a juiz. 9.3, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, famoso PDICP, gente, é isso mesmo? Digita aí. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora. Sem demora, gente, eu preciso que vocês leiam esses dois pactos, né? A presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento de pessoa em questão à audiência a todos os atos do processo e, se necessário for, para execução da sentença. As disposições descritas se referem a audiência preliminar, audiência de conciliação, audiência de instrumento e julgamento, audiência admonitória, nunca ouvi falar isso aqui, ó, e audiência de custódia. E aí, senhora? Tá na mão de vocês. Vão perder uma questãozinha dessa no dia da prova? Tem que chegar lá como, Wagner? 11/7. Mudou, viu, Rodrigão? Você chegou atrasado, agora não é 12/8, não. O ideal é 11/7. Achado. Conforme o Gostaram do nosso, resultado. conforme nosso médico legista Wagner. 12 ou 11? Ei lá, meu médico. Que isso? 12/7, viu, gente? E aí, Larissa? Rodrigão? E aí, audiência de custódia? Audiência admonitória? Audiência de instrução ou audiência de conciliação? Não, ele está passando até a pressão errada aí. E aí, gente? Vamos lá. Qual que é o gabarito dessa questão, pessoal? Gente, no edital de vocês não tem aí sobre processo penal, uma matéria que eu gosto muito, a título de informação. Essa descrição que ela passa aí para nós, tem a ver com a audiência de custódia, viu, pessoal? Audiência de custódia. Muito cuidado, que essa banca abordou aí dois tópicos que não tem muito a ver, né, que seria e a CAD e alguns itens aí relacionados ao direito processual penal, mas é isso mesmo. A audiência de custódia é um ato de direito processual penal
em que o acusado por um crime, preso em flagrante, tem direito a ser ouvido por um juiz, de forma que este avalie eventuais ilegalidades em sua prisão. Este instrumento é previsto internacionalmente pelo Pacto de San José da Costa Rica. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade com ou sem imposição de outras medidas cautelares. O juiz ainda poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. Gravem isso daí, gente. Beleza? Eu não posso prender ninguém sem uma audiência de custódia, viu, gente? Muito cuidado. Nós fizemos uma questão dessa daí que o cara prorrogou por mais 10 dias, não foi, pessoal? Uma questão dessa? E ela foi cobrada no tema abuso de autoridade. Tá vendo como uma historinha pode se encaixar dentro de direito processual penal, abuso de autoridade, CAD, que é direitos humanos. Então, quando eu falo para vocês que tem que estar besurado nessas matérias de direito, é porque fica transitando. O mesmo texto serve para 5 leis diferentes, 5 tópicos: direito constitucional, direitos humanos, legislação especial e aí por diante, viu? Cuidado, cuidado. Questão muito boa, muito boa. Mais um. Ninguém, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa o quê, gente? DUDH, né? De 1948, promulgada pela ONU, né, gente? É isso aí. Vão lembrando, vão lembrando. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em caso de guerra declarada. Ih, tá feio, não tá não, Wagner? Tá feio. Nu! Estão tentando confundir a gente. Eu acho que estão, não estão, não? E aí, pessoal? Essa pode ou não pode? Eu posso torturar com guerra declarada, gente? Cuidado, hein? Pode não, hein? E aí, Larissa? Ele vai dar ruim, não vai não? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, exceto do direito de mudar de nacionalidade. E a B, galera? Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. D. A escravidão e o tráfico de escravos serão permitidos de acordo com a Constituição de cada país? E galera, não caia nisso não. Boa. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, exceto o próprio, não podendo a este regressar. Tá aí, hein? Gabarito, portanto. C, né, galera? Muito bem mesmo. Vítima de perseguição. E aí, gente, vítima de qual perseguição? Deixo para os senhores. Cuidado. Vamos para mais uma. Artigo 2º. Gente, vocês já entenderam que vocês têm que passar areia no olho e ir com sangue no olho para essa prova, porque eu preciso na formatura de vocês. Você já é tudo polícia, viu? Você já pode andar com a cara fechada aí a partir de hoje. Agora, nós temos que fazer nossa parte. É agarrar nisso daqui, dormir pouco, estudar muito, que falta 13 semanas. Viu? Volta, por favor. Qual, Wagner? Esse daqui? Vai estar no PDF aí também, viu, irmão?
Ah, tá, vamos lá. É isso aí, confundiu, vamos. Ninguém será arbitrariamente privado de sua naturalidade, exceto do direito de mudar de nacionalidade? Não, viu? Eu posso mudar de naturalidade, viu? Eu tenho essa autonomia de solicitar. Beleza, gente? Cuidado. Beleza, ô Wagner? Ficou tranquilo, né? Então vamos para a próxima. Artigo 2º. Artigo 2º. Pois é. Eu quero ver se eu vou ser convidado para essa formatura, viu? Eu só tô esperando. Artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais afirma: cada Estado parte do presente pacto compromete-se a adotar medidas tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente por todos os meios. Gente, ó, chega a arrepio. Eu não falei isso para vocês ontem? Que aquilo que seja relacionado a direitos de segunda dimensão, o Estado tem que agir progressivamente e justificar a amorosidade, se isso acontecer? Eu falei ou não falei, galera? Larissa. Pois é, ó a questão cobrando desse jeito, desenhado. Muito cuidado, viu, gente? Assiste a aula de teoria também. Vamos lá. Que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção das medidas legislativas. A ideia de realização progressiva dos direitos sociais contém na sua base no que se refere à responsabilidade do Estado pelos direitos humanos. O princípio do... Aí está lá, ele colocou vários princípios. A, do devido processo legal. B, da presunção de inocência. C, da reserva do possível. D, da irretroatividade das leis. E, da vedação ao retrocesso. Questão boa, gente. FGV, viu? FGV. Confunde, cuidado. Essa E e essa C mata muita gente. Deixo na mão de vocês aí. A, B, C, D ou E. Questão excelente, né? Qualquer um que mata essa daí, não. Deu até descer aqui para facilitar. Calma aí. E aí, gente? Imagina um trem desse estar lá esperando vocês dia 25. Vocês têm que estar bisurados. Larissa, Wagner, Eli, Rodrigão. Eu comentei com vocês sobre o efeito Clift. Eu acho que eu falei, não falei? E aí, senhores? Pois é, e o que que significa? Usem como analogia aí, ó, para responder. Vou guardar aí o gabarito, vocês responderem, chutar. Questão boa, gente, questão boa. Boa. E aí, gente? Larissa, Wagner, Rodrigão, Eli, grande Eli, hoje está com a câmera desligada. E aí, Eli? Essa daí é o quê? Vamos voltar lá na teoria para a gente analisar, beleza? Volta na aula de teoria, gente. O nosso gabarito, gente, é aí, viu? Princípio da vedação ao retrocesso. Consiste em proteger os direitos sociais já adquiridos. Beleza, gente? Já adquiridos. Tá ok?
Muito cuidado, viu? Vou deixar uma explicaçãozinha básica aqui, mas isso está desenhado lá no nosso material didático de direitos humanos, beleza? Voltem lá. Tá, é uma questão dessa daí confunde. Essa daí, quando eu fiz a primeira vez, eu errei. Eu fui nessa daqui, ó. Lá no início, quando eu comecei a estudar para. Eu errei essa daqui, ó. Eu joguei essa daqui, ó, gente. Da reserva do possível. Que parece, né? Mas não é não. Ela está tratando aí sobre a irretroatividade. Beleza? É, pois é, mano. Estão tendo a oportunidade de ver como que a banca cobra esses fundamentos que a gente vem estudando em decorrer dessa semana, né? Foi só direitos humanos. Essa semana foi pesada em direitos humanos. Até quem não gosta já está decorando. Tem um direito fundamental, um direito humano, um direito do homem. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito das características dos direitos. Tem que gostar, viu, gente? É isso aí. Ah, só um minutinho, gente. Vamos lá. Assinale a alternativa a respeito das características de direitos humanos. A princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição de direitos humanos já conquistado com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance dos direitos. B. O princípio da divisibilidade propõe que os direitos humanos devem obedecer a uma classificação retórica que divide e caracteriza os valores, os vários grupos de direitos inerentes ao homem e à sociedade para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários? E questão boa, hein? Questão boa. O princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do tempo. Pessoal, cuidado, cuidado. O princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo, pois têm caráter eterno. Não se ganham nem se perdem com o tempo. São anteriores, concomitantes e posteriores ao indivíduo. Pessoal, é o seguinte, cuidado. Os direitos humanos, eles acabam por se alterar no decurso do tempo. Uma vez que no decorrer dos anos, né, das guerras, eu tenho que ir introduzindo novos direitos. Lá atrás, tinha alguma coisa relacionada a direitos, direitos dos dados, pessoal? Hoje a gente não tem uma lei que trata, que versa exatamente sobre isso? Tem. Responde para a gente. Tem, não tem? E aí, pessoal, responde aí. Tem ou não tem? A LGPD, né? Lei de Proteção de. Boa, Rafa. Rafa, você acabou de ganhar uma estrelinha. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Ah, então, eu tenho que entender que
os direitos humanos também acabam se alterando no decurso do tempo. Olha a AD indo de encontro a isso. Indo de encontro. Cuidado. E o princípio da interrelacionalidade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, permitindo às pessoas escolher entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há uma hierarquia entre eles. Tá bonita, não tá? Gente, tá tão desenhado que olha o cuidado que eu tive. E eu falo isso porque realmente eu acabei analisando essa questão esses dias atrás e fiquei meio assim. Mas olha aqui, tem hierarquia entre os dois? No nosso material? Está um acima do outro? Não. Por que, que eu deixei todos nivelados no mesmo nível? Porque não existe essa hierarquia entre o sistema global e o sistema regional. No entanto, eu tenho essa opção. Olha que interessante, hein? Pra você levar para sua redação. Eu tenho essa questão aqui, ó, de escolha entre os meus mecanismos internos, que são mais acessíveis. Lembra daquele exemplo que eu dei lá? Que eu não trabalho sem café, eu dei o exemplo, né? E que é mais fácil eu ir primeiramente no meu supervisor, cobrar isso dele, do que eu ir no diretor da empresa. Alguém lembra que eu dei esse exemplo ontem? Pois bem, aí, ó, a questão A cobrando, hierarquia, né, professor? isso, a questão cobrando exatamente o que foi dito. Cuidado, viu, gente? Adivinha para onde que foi essa prova? PCSP, prova grande. Prova grande, Polícia Civil de São Paulo. Gabarito E, viu? Pesadona essa daí. Mas está desenhada. Não existe hierarquia, viu, gente? Existe sim o princípio da interrelacionalidade. Um vai conversando com o outro. Beleza? Essa daí é para massificar mesmo o cara chegar lá. Como é que é? Agora eu fiquei na dúvida. Wagner primeiro fala que é 11/7, depois muda para 12/7. Isso aí, 12/7. Chegar lá no dia 12/7. Vamos para mais um. Gente, eu brinco aqui, mas são questões que a gente não pode errar no dia, viu? Muito bem mesmo. Vamos lá, vamos lá. Exatamente. Mas por isso que a gente vai bater nisso daqui nessas aulas gravadas, para quando gerar dúvida, na hora de fazer mais questões ou mini simulados, a gente volta aqui na aula, beleza? Isso. Considerando a evolução histórica, aí, ó que interessante agora. A banca ou eu estou muito doido? Não, para ela consertar, né, o que ela cobrou na primeira, que dificultou o nosso lado, ela traz basicamente a mesma coisa falando de evolução histórica. Uai, gente, se eu tenho evolução histórica, ela já contradiz essa daqui, ó, de que elas não se alteram no decurso do tempo. Olha que interessante, a mesma prova, viu? PC de São Paulo, 2018. Olha como é que ela já começou aqui agora, ó, contradizendo a alternativa da questão anterior, gente. Olha que interessante. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as três gerações dos direitos humanos. Aí me vem aqui, ó, o princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alteração no decurso do tempo. Olha aí, contradizendo a alternativa da questão anterior. Cuidado, hein? Então, vamos lá. Quais são as três gerações, gente? Ligue o PC, aperte o ESC e digite coloque o CD. É isso mesmo? Então, vamos ver. Direitos da coletividade, direitos da solidariedade ou de fraternidade e direitos e garantias individuais? Acho que está meio confuso, não está não, Wagner? Está meio confuso. Direito de liberdade positiva. Como? Vamos lá. Direito de liberdade positiva.
Ainda meio estranho, hein? Liberdade positiva? Até Não. porque o direito de liberdade, que é o de primeira geração, é o mesmo não prestacional, ou seja, não positivo. Então, peraí, já estou meio confuso. Direito de liberdade negativa na segunda, na de segunda geração, e direito de solidariedade ou fraternidade, realmente é, né, o de terceira geração, essa bem inverteu, né, gente? Isso. E O de geração, direitos, o terceiro é geração de solidariedade e fraternidade, né? show, isso aí, Rafa, O de, perfeito, o de segunda geração é direitos econômicos, sociais e culturais, que é a igualdade. perfeito, isso aí, E, e o de primeira geração é direitos civis e políticos, né? Que engloba na liberdade, né? isso aí, é isso aí, boa. Então, direitos civis e sociais na primeira geração, peraí, já fiquei meio confuso. Vamos lá, essa C está me deixando meio confuso. Direitos civis e sociais dentro de uma coisa só? Depois, direitos de liberdades e garantias individuais na segunda. E, por último, direitos de coletivos e transindividuais. Tá esquisito, gente, tá esquisito. E D, direitos de liberdade negativa, realmente são direitos de liberdade e não prestacionais por parte do Estado. Civis e políticos, certo? Liga o PC. Direitos econômicos, sociais e culturais, aperte o ESC. E direito de fraternidade ou solidariedade. Até porque são direitos globais, né, gente? Que eu não consigo definir quem é o portador desse direito. E, por último, direitos trabalhistas. Aí não vou nem continuar. Então, gabarito, D de Deus. É isso, né, gente? Questãozinha boa, viu? Caiu, sabe aonde? Polícia Civil de São Paulo. Cuidado, cuidado, viu? Confusa. Mas, para quem vai voltar nesse material aqui, gente, deixa eu abrir novamente. Tá desenhado, viu? Tá desenhado para a gente perder essa dúvida, chegar lá conforme o nosso cardiologista Wagner, chegar lá 12 por 8. Aqui, ó, primeira geração. Liga o PC, aperte o S, coloca o CD. Fala. Tá assim, irmão. Deixa eu mandar aqui, ó. Eu mandei lá no grupo hoje mais cedo, mandei os 3 PDF, tudo certinho. Deixa eu marcar vocês aqui, ó. Hum, mandei os pactos, os links dos pactos, e estou mandando para vocês aí agora no grupo, no nosso grupo, os 3 materiais, a D, o DH. Estou te marcando, viu, Vitor? Estou te marcando no post, mas todo mundo vai ver. Estou mandando um ponto aí no grupo com os 3 PDF. Aí vocês clicam aí, o bizu está desenhado aí, ó. Tá desse jeito no primeiro PDF, beleza? Primeira, segunda e terceira geração. Tudo certinho. Vamos lá. Está tudo disponível já na plataforma e no grupo. A prática de racismo é uma conduta que é severamente combatida pelas normas dos direitos humanos internacionais no Estado brasileiro. A Constituição Federal estabelece quanto a essa matéria que o racismo é um crime. Quem é bisurado aí não perde essa questão, gente. Não perde. Polícia Civil de São Paulo. Ração. Ó, o Vitão tá visurado aí, ó. Ração é inafiável, Mila também, boa, inafiançável, imprescritível. Beleza? Ração, que é o quê? Racismo e ação de grupos armados. Beleza? E quando eu tenho ração, eu tenho a injúria, né? Em conjunto. Cuidado, viu, gente? Que não tem mais injúria, não. Agora é racismo, né? Entra discriminação também, não entra, professor? Discriminação? Então, a antiga injúria racial, segundo o STF, ela entra aí na questão do ração, que é racismo e ação de grupos armados. A, a, a injúria racial, beleza?
São inafiançáveis. Boa, vou mandar um bisu para vocês aqui. Vai estar no PDF desenhado também, no PDF de questões. Opa, deixa eu formatar aqui certinho. Ô, gente, como não gostar dessa matéria depois de tantos exercícios? Ainda mais lembrando que ela vale 2 pontos, vocês têm que chegar lá, safo nisso daí, ó. Tá aí, ó, desenhado para vocês. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça anistia, TTTH, que é o famoso terrorismo, tortura e tráfico, né, gente? Mais os hediondos. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça anistia. Por outro lado, nós temos os inafiançáveis e imprescritíveis, que é o quê? Racismo e ação de grupos armados e a injúria racial, segundo quem? Xandão. Não vou nem falar no nome dele, porque da última vez a energia até caiu, né? Então, nós temos que dar aula, vocês têm que passar. Nada de política aqui nesse grupo. Segundo a STF. Vamos para mais a última questão de hoje, viu, gente? A gente já parece que passa rápido, mas já está indo aí para mais uma hora resolvendo questão. Vocês vão chegar lá, todo tipo de questão de direitos humanos vocês já vão ter visto. Vamos lá. No tocante ao direito de liberdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, qual que é esse? Larissa, Rafa, é o PDCP, né? São os direitos de primeira ou segunda geração, gente, civis e políticos? Responde aí, Mila, os de liberdade? Isso aí, né? Primeira. Vamos lá. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados obrigatórios, ainda que por ordem da justiça? Ô, Wagner, eu acho que estão tentando confundir a gente, não tá não, irmão? Essa A aí não tá bonita, não. B, nenhuma pena de restrição de liberdade poderá ultrapassar o prazo de 30 dias? Não pode, não, gente? Eu achei que podia. Uá, perdão, Pode. 30 anos, 30 anos. Pode, ué. Hoje em dia pode, né? Indiana é de 30 a 40 anos. Isso. C. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual? Pior, né? Só na lei. E aí, gente? Ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir uma obrigação contratual? D. Qualquer pessoa vítima de prisão decorrente de aplicação da lei penal terá direito à fiança? Não, nem sempre. Boa. Ô, gente, pode fiança na Lei Maria da Penha? Não. Exceções, né? Isso aí. E a soltura de pessoas presas preventivamente não poderá estar condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento aos atos do processo? Ué, não pode não, gente? A tal da tornozeleira, mais o quê? Igual o pessoal gosta de falar, ir lá assinar, né? Então, gabarito C, viu, gente? C, cuidado, viu? C, ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Beleza, gente? Muito cuidado. Resolvemos aí, ó, muitas e muitas questões. Olha a quantidade aí, ó. Então, eu preciso. Ô, pessoal, não estou acompanhando o chat aqui, não? Como é que é? É sexta daqui, viu? Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual. Isso aí, gente. Isso aí. Aqui, ó, a quantidade de questões que a gente vê. Eu preciso agora, gente, atenção de vocês no seguinte.
todo mundo, olha a quantidade de questões, de conteúdo. Eu preciso que todo mundo esteja 100% nessas questões. E quando eu falo 100%, é bater o olho e falar, não, isso daqui eu sei. Eu sei que isso daqui é ração, é racismo e ação de grupos armados. Eu sei que é CAD, ou seja, sistema regional e não sistema global. Se você estiver o pleno conhecimento dessas questões que estão aqui, ó, mais de 20 questões, eu, pelo pouco de experiência que eu tenho nessa área de concurso, Você eu vai tenho jogar esse certeza PDF, que professor? vou mandar, Rafa. Vocês chegam bem, porque essas questões aqui ó, estão muito ricas de assunto. Tem CAD, tem DUDH, tem constitucional, tem, enfim, até direito processual penal aqui no que se refere à audiência de custódia, tem aqui no meio. Então, peguem esse PDF, essa aula, e assistam ela até ficar bisurado nessas questões aqui. Semana que vem a gente não vai ver muito direitos humanos, vai ter uma aula só para complementar aqui algumas coisas, e depois nós vamos mexer com português semana que vem, viu? E começar Pois é, direito penal. o professor, quando eu fiz enfermagem padrão, a gente tem um período lá que fala de direitos humanos, né? Aí quando você falou Uhum, do PDESC, aí foi onde que eu lembrei de algumas coisas. isso. Porque a gente estuda sobre ele, né? Aí eu fiquei em dúvida, né? Porque você não tinha tocado no assunto ainda, porque estava mais para frente. Você tinha começado Uhum, só com aquele mapa lá. Aí depois que eu fui dando uma lembrada um pouco, fala assim, uma coisa puxa a outra. puxa. E ontem, eu não sei se você estava aqui na sala ontem, acho que não, que você estava trabalhando, mas ontem, essa aula já está gravada para vocês, a gente abordou, viu, os pactos, os dois pactos, o, o PIDESC, né, e o PDI-CP, já estão gravados lá no nosso drive, beleza? Eu vi ela na madrugada, velho. Eu vi a aula na Show, madrugada e vi as questões que vocês fez lá. Eu estudei na madrugada. top demais, isso aí, viu, gente? Então, até amanhã. Amanhã a gente tem aula de constitucional, se não me engano, e informática, para quem tem mais dificuldade aí, aulona de informática, intranet e internet. Nós vamos fazer mais questões aí, vou mandar o material amanhã cedo, beleza? E amanhã sai o quarto simulado também, viu, gente? Quarto simulado aí. 8 horas, viu, Mila? 20 horas, aula amanhã à noite. Grande abraço aí, viu, pessoal? Até amanhã.